Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as causas, espirituais da recidiva do câncer. Então pessoal, é muito comum, o indivíduo faz o tratamento médico, por cirurgia, radioterapia, enfim, muitas vezes quimioterapia também, faz o tratamento recomendado pelo médico. O tumor é extinto, de alguma forma com esse tratamento, e depois disso o câncer acaba voltando, muitas vezes até num outro lugar, enfim, ou até numa região próxima ao tumor inicial, então, claro, isso tem causas que a ciência vai explicar, em termos de expansão do tumor e de ainda ter células cancerígenas ali, mas do ponto de vista espiritual a gente tem uma outra explicação, que é o que eu venho explicando para vocês. Então pensem num papel carbono, quando a gente quer tirar uma segunda via, e a gente tem lá um papel carbono que a gente escreve, passa num papel carbono e passa por uma segunda folha para tirar a segunda via. Então pense assim, essa primeira folha que a gente escreve é o corpo energético, espiritual, também chamado de corpo astral, chamado, por exemplo, no mundo espírita, nos grupos espíritas, na doutrina espírita, de perispírito, tá? O papel carbono, ele é o que se chama do segundo corpo que nós temos, o duplo etérico, que é o que faz a intermediação entre o plano espiritual e o plano físico. Então o papel carbono seria um outro corpo que a gente tem, que é o duplo etérico, que é lá onde estão os nossos chakras, tá? A outra folha, representaria exatamente o corpo físico, a segunda via no caso, então, ou seja, a origem das doenças está na primeira folha, na folha que a gente escreve, que é esse corpo energético, ou vamos chamar assim, esse corpo espiritual, ou corpo astral, Então, a origem da doença está lá. O que acontece? Quando a gente tem pensamentos ou sentimentos destrutivos, raiva, tristeza, mágoas, inveja, sentimento de destruição com relação ao próximo, a gente vai mudando um elemental, primário, que está no corpo espiritual, no corpo energético, tá? E essa substância primária, esse elemental primário, ele muda a polaridade e passa a ser destrutivo, É onde daí que se origina a parte cancerígena, E aí ele interfere na estrutura atômica e a célula vira rebelde. Aí passa isso para o corpo físico e vai espalhar de acordo com o órgão que é mais frágil, enfim, o que está sendo mais irritado por esses pensamentos destrutivos, por esses sentimentos destrutivos, tá? O que acontece? A gente tem uma carga, então é uma sujeira, vamos chamar assim, uma espécie de uma sujeira que é gerada com cada pensamento negativo, com cada sentimento destrutivo, que está lá acumulada no perispírito, nesse corpo energético, nesse corpo espiritual. Essa carga, existe uma quantidade ali, então vamos chamar uma quantidade de sujeira. Então vamos imaginar que essa sujeira seja como se fosse uma lama. Então pense numa lama, como se o corpo energético ou espiritual tivesse cheio de lama, tá? E essa lama, para sair, precisasse passar para o corpo físico, Então, enquanto houver lama nesse corpo energético espiritual, vai haver essa necessidade de passar para o corpo físico, tá? Então, o que acontece aqui?
Quando você tem um tumor lá, que tá crescendo e tudo, e vamos imaginar, o médico tira numa cirurgia, né? Se houver ainda uma carga grande para ser drenada para o corpo, nesse corpo energético, nesse corpo espiritual, esse câncer vai aparecer, ou na mesma região, ou em outro local, aquilo ali, porque ainda tem essa lama, vamos chamar assim, essa substância destrutiva para ser drenada para o corpo físico. E aí você pergunta, tá, mas então quer dizer que não tem outra forma, quer dizer que isso necessariamente vai ter que ser drenado? Aí a resposta é sim e não. Se nada for feito, se o indivíduo não muda a forma de pensar, a forma de sentir, não se arrepende pelos seus erros e não busca uma retificação, a tendência é que aquilo volte e siga até que essa lama seja totalmente drenada e jogada para o corpo físico, não é? Mas, se o indivíduo muda sua rota, se arrepende, começa a fazer um tratamento e busca uma reforma interior, uma mudança interior daquelas deficiências que geraram aquele câncer, há sempre uma misericórdia divina em que é possível, com técnicas específicas, alterar a polaridade desse elemental e voltar a fazer com que ele cure e não mais destrua. Aquela carga vai ficar lá e, com a misericórdia divina, com interferência espiritual, do mundo espiritual, aquela carga pode ser deixada para ser drenada numa outra encarnação, por exemplo, numa outra oportunidade, ou quem sabe mais, por exemplo, para um fim da vida. Então vamos imaginar que o indivíduo ainda poderia ter 40, 50 anos de vida, nesse exemplo que eu estou dando, então essa carga poderia ser drenada, deixada para ser drenada depois, não é? Então, onde eu quero chegar com isso? Há formas de interferir nesse elemental primário e alterar a sua polaridade. Então, quem criou a doença fomos nós. E quem cura somos nós. Então, é esse o ponto. Então, enquanto não houver mudança e houver essa carga deletéria, essa carga destrutiva que está no corpo espiritual, a tendência é o câncer voltar. Então, por isso, pessoal, a importância, né, do tratamento, né, da parte psicológica, da parte emocional, dessa parte terapêutica, a importância de se trabalhar isso, de se trabalhar uma mudança, né, emocional, mental, espiritual, tá? Então, se você conhece alguém, pessoal, que tem câncer, principalmente, ou que já teve, né, manda esse vídeo, vamos com isso disseminar, né, esse conhecimento de que as doenças têm uma origem emocional e que o câncer tem uma origem emocional e que a gente pode trabalhar, né, para evitar esse retorno do câncer e com isso aumentar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que as pessoas retomem, que consigam fazer uma experiência diferente, ou seja, que aproveitem essa experiência negativa que tiveram, né, da doença, mas que possam transformar isso em algo positivo. Como? Se transformando numa pessoa melhor, buscando uma mudança de vida, uma mudança de rota. Então esse é o apelo que eu faço para você que assiste esse vídeo. Manda esse vídeo para alguém que você conhece ou que tem ou que já teve câncer. E a psicomedicina vem mostrar isso, esse tratamento natural, via trabalhar a parte mental e a parte emocional, para que a gente consiga ter a cura, né, e a prevenção de todas as doenças. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Desejo paz e luz a todos e até o próximo vídeo.